Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, né? Que bom nós estarmos aqui nesta manhã para nós exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus, né? Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido, né? E que esta palavra que o Senhor tocou no meu coração para falar. Então vamos meditar nesta palavra hoje, né? Só deixar claro, se você não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, deixa seu like, se puder, deixar seus pedidos de oração, vou estar orando. Amém? Vamos para a palavra do Senhor Jesus nesta manhã. Hoje nós vamos estar meditando a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. Amém? Que diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. E quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. E eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado, né? Glórias a Deus, né, meus amados irmãos e irmãs? Hoje a palavra de Deus vai falar, né, sobre Jesus, né? Quando ele está passando ali pela cidade de Cafarnaum, né? Que significa Cafarnaum? Cafarnaum significa, provavelmente significa aldeia de Naum, né? Que é variante grega em hebraico Kefarnahum. E Naum significa também compassivo. Cafarnaum também pode significar vila a compaixão. Então, este é o significado de Cafarnaum, né, meus irmãos? E aqui no versículo 1 diz: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Então, ali, quando Jesus está indo para Cafarnaum, ele vai se encontrar com um oficial romano. O que é um oficial romano? É mencionado um citorão, né? Que é um soldado de carreira militar, né? Romana, que é responsável pelo comando de 100 soldados. Então, ele é mencionado como cinturão. Sei que na minha tradução vai estar um pouco diferente,
mas este oficial romano, ele é mencionado como cinturão, né? E aqui no versículo 2 vai dizer: havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Então, quando Jesus vai na cidade de Cafarnaum, e ele vai de encontro com Jesus, né? Porque o empregado dele, ele estava muito doente, ele estava, aqui a palavra de Deus vai dizer, quase morto. E quando este oficial romano, com certeza já ouvia falar de Jesus, que Jesus fazia milagres, e Jesus em seu ministério fazia muitos milagres nesta época, né? Então, Jesus vai de encontro com este homem. E aqui diz a palavra de Deus que este empregado estava gravemente doente e quase morto, né? Imagine este oficial romano. Qual é a diferença deste oficial romano dos outros? Que ele demonstra muita fé, né? Aqui demonstra o amor pelo próximo, fé diante de Deus e também amor pelo próximo, que ele tinha fé e acreditava que Jesus fazia milagres, né? E aqui no versículo 6 diz: quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Então, aqui quando o oficial ouviu falar de Jesus, ele enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Então ele pediu para os líderes judeus para que Jesus viesse até ele para curar o empregado que estava gravemente doente, né? Quase morto. E ali diz no versículo 4: e eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo, e este construiu uma sinagoga para nós. Então, meus amados irmãos, o oficial romano gostava muito daquele homem, deste empregado. Aqui não diz o nome, mas ele gostava muito deste homem. Ele tinha amor pelo próximo, né? E aqui ele não queria ver aquele homem sofrendo, né, doente, quase morrendo. Não, o que ele fez? Ele foi, né, pedir para os líderes judeus, né? Ele ouviu falar de Jesus, né, que fazia milagres, e foi pedir para os líderes judeus para que Jesus viesse até aquele homem e operar um lindo milagre, né? Porque aquele empregado estava muito sofrendo. E aqui, meus irmãos, diz que sinagoga significa templo de culto judaico, assembleia religiosa de judeus. Então, a sinagoga é um templo, né, onde era o culto judaico, né, assembleia religiosa, onde eles faziam reunião ali, né? Então, isso que significa a sinagoga. Então, no versículo 6, então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Então, meus irmãos, ele não queria ser incomodado, que Jesus fosse até a casa dele, porque ele falou assim uma coisa muito interessante: pois eu não mereço que entre na minha casa, né? Olha só a atitude desse homem. Imagine se todos nós falássemos assim, porque nós não merecemos o amor de Jesus que foi
dado na cruz no Calvário, o preço que ele pagou por mim, por você. Nós não merecíamos. Se falássemos que merecíamos, é mentira, nós não merecíamos, porque somos falhos, somos pecadores, né? E olha a atitude linda deste homem, a atitude que ele teve perante Jesus, né? Imagine se Jesus viesse da sua casa, né? E falasse assim: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Porque nós não merecemos esse amor de Deus tão grande que tem por nós, né? Muitas das vezes, meus irmãos, esta atitude também deste homem está faltando em nós, amar o próximo, ajudar o próximo. Muitas das vezes o irmão está precisando de ajuda e nós não ajudamos, né? Muitas das vezes não temos esse amor, que é a atitude desse oficial romano. Ele era um oficial romano, que era mencionado como cinturão. Ele era um soldado militar, mas não quer dizer que ele não teve bondade, humildade aqui, e ele teve. Muitas vezes falta isso em nós. Muitas das vezes nós pode estar servindo a Deus, mas não tem humildade, não tem o amor pelo próximo. Claro, amor a Deus, mas também amor ao próximo. E aqui também diz, que falou no versículo 7. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Olha que atitude de fé que ele falou para Jesus. Somente uma ordem que Jesus falar para aquele homem. Ele acreditava que somente uma ordem que Jesus ia dar para aquele empregado que estava gravemente doente ia ser curado, que ele ia ficar bom. Então é uma atitude de fé, né? Muitas das vezes a gente não precisa, muitas das vezes nós não precisamos por exemplo, Deus usando uma pessoa para falar conosco. Não, através da tua palavra, se você tiver fé, se você crer, ele já fala conosco. Muitas das vezes nós temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo entrar. Ela já fala conosco, né? E a atitude dessa fé é um exemplo para mim e para você, né? E aqui ele continua dizendo: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Então, meus irmãos, é um exemplo que ele está dando para Jesus aqui, né? É uma atitude de fé daquele homem. Se nós tivermos fé e crer somente na palavra de Deus, ela já fala conosco, né? E aqui no versículo 9 diz: Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Olha só que privilégio, né, de ouvir esse elogio de Jesus com aquele homem, porque Jesus ficou admirado com aquele homem que tinha tanta fé, mesmo sendo oficial romano. Meus irmãos, muitas das vezes nós podemos servir a Cristo, mas se não tiver fé como este homem tem, não adianta nada. Não adianta estar vestido como um crente, falar como cristão, se não termos a atitude deste homem que teve amor ao próximo, que estava ajudando o próximo e tinha fé em Deus, em Jesus, que ele podia ser curado. Aquele homem, aquele empregado ia ser curado. E hoje o tema é: Jesus
cura milagres. Então, meus irmãos, se Jesus cura milagres, nós temos que ter fé e acreditar. Pode demorar quantos dias, mas Deus opera o milagre. Mas não podemos desistir. Nós temos que orar e perseverar que Deus cura milagres. Que Ele renova as nossas vidas, que Ele transforma. Esse Jesus que servimos, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, só basta nos acreditar. E aqui no versículo 10 diz: aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. É assim que Jesus quer que nós façamos, que nós tenhamos fé. Imagina a situação daquele homem que estava gravemente doente, quase morto. Imagina um oficial romano ajudando aquele homem, porque ele já ouviu falar de Jesus, né? Ele falou para os líderes judeus, né, que trazesse dizerem a Jesus, né, para dizerem a Jesus o que aquele homem estava passando e para trazer Jesus até aquele oficial romano para curar aquele empregado que estava gravemente doente. E muitas das vezes basta só ele só falou e creu, né? Ele só falou e creu, somente falou para Jesus. Aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Muitas das vezes, meus irmãos, basta nós termos fé e acreditar em Deus que Ele vai curar, né? Muitas das vezes nós não precisamos, às vezes é bom, irmãos, ouvirmos, né, Deus usando as pessoas para falar conosco, mas basta nós lermos, meditarmos na palavra, e se tivermos enfermos, doentes, desanimados, é só orar e crer no Senhor, que Ele vai nos levantar, vai curar, vai nos transformar e vai nos renovar. E aqui, no versículo 10, diz: aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Ele foi curado, porque aquele oficial romano creu que Jesus ia curar. Só bastou ele falar, somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. É somente uma ordem que aquele homem foi curado. E Jesus curou, né? Esse Jesus que servimos, ele é tremendo. O que ele quer de mim e de você? Que nós, mesmo estando doentes, mesmo estando doentes espiritualmente, sentimentalmente, né? Mentalmente, mas nós temos que orar e crer e ter fé e confiar que Jesus pode curar a minha vida, a sua vida. Eu não sei qual palavra você queria escutar hoje, mas Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Basta crer. Todos nós passamos lutas, todos nós passamos dificuldades, mas basta nós pegarmos o exemplo daquele oficial romano, né? Quem diria um oficial romano, né, ter aquela atitude de fé? É muitas das vezes isso que basta para nós, irmãos. Nós temos que pegar o exemplo. Não adianta nós estarmos vestidos de crente, mas não termos fé em Deus, né? Nós temos que ter fé, perseverar, seja qual for a situação, seja qual for a minha situação, o meu problema, o seu problema, mas nós temos que estar orando, nós temos que estar buscando o Senhor, independente da situação. O que Jesus quer de mim e de você é que você tenha fé. Tenha fé igual este homem, igual este oficial romano. Tenha fé. Jesus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E aqui só
Ele fala somente dá uma ordem e ele ficará bom. E aquele homem foi curado através daquela fé que aquele oficial romano tinha, né? Que você possa refletir sobre esta palavra, né? Que você possa ficar com esta palavra, que você possa refletir sobre esta palavra que Jesus tem concedido nesta manhã. E o tema é Jesus cura milagres. E esta é uma afirmação afirmativa. Jesus cura. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos que Jesus pode curar, né? Mesmo em situações difíceis, tanto mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, Deus cura. Deus cura. Amém? Que você possa refletir sobre esta palavra nesta manhã. Vamos estar orando? Querido Deus e querido Pai, nesta manhã, Jesus, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor tem me concedido, Pai. Pai, eu sei que vai ser só 24 minutos e pouquinho, mas é tudo que o Senhor me deu nesta manhã, Pai, para falar. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, pela tua sabedoria que o Senhor tem nos concedido nesta manhã, pelo seu amor, pela sua graça, pelo teu Espírito Santo, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado por não nos deixar, por não nos abandonar. Que esta palavra, Senhor, venha servir para mim e para todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, Pai. Que esta mensagem possa tocar no profundo do coração desta pessoa. Pai, seja ela evangélica ou não, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor venha, Pai, renovar cada dia, Pai, esta pessoa. Oh Deus amado, derrama da tua presença, derrama da tua graça. Pai, estenda as tuas mãos sobre esta vida, se ela estiver enferma, seja qual for a situação emocionalmente, sentimentalmente, seja a luta ou dificuldade que ela está passando, repreenda, Jesus, todo o mal, repreenda toda a enfermidade, que o Senhor possa curar, e eu tenho fé que o Senhor pode curar. Oh Pai, sem o Senhor a gente não é nada. Que o Senhor possa, Senhor, derramar da tua graça, derramar do teu Espírito Santo nesta manhã. Jesus, derrama da tua presença, derrama da tua unção, derrama do teu Espírito Santo. Pai querido, é só o Senhor nas nossas vidas que possa nos guardar, que possa nos proteger. E tenho fé, meu Pai, se nós pegarmos, Pai, o exemplo deste oficial romano, desta fé que aquele homem tinha, Pai, nós podemos ser renovados, nós podemos ser curados, nós podemos ser transformados. E ainda mais, Pai, eu acredito ainda mais que podemos ser enchidos com a tua presença, mas basta nós crermos, basta nós acreditarmos. Muito obrigada, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos concedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos refletir sobre esta palavra. O tema é Jesus cura milagres. Se você está esperando o seu milagre, creia que Jesus possa curar você. Se você precisa do Senhor, continua confiando, continua buscando. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, deixa seus pedidos de oração que eu vou estar orando, né, por esses pedidos. E confia em Deus, continua confiando. Deus cura milagres, mas não é no nosso tempo, é tempo do Senhor Jesus, né? Que você fica com esta palavra nesta manhã refletindo. Amém?